Olá, meus amigos, minhas amigas, muita paz para todos, que Jesus nos envolva, nos inspire, e é com muita alegria que estamos aqui de volta para darmos aí continuidade ao nosso estudo da obra Depois da Morte, de Leon Denis. Hoje, estudando o capítulo 23, aí da terceira parte, a evolução perispiritual, ou seja, como que o nosso perispírito, esse envoltório fluídico, vai também se transformando, se depurando à medida que o próprio espírito evolui, que o próprio espírito vai galgando os degraus aí da ascensão espiritual, quais as transformações pelas quais o perispírito vai também passando. A gente já estudou muito sobre o perispírito, né? Já trouxemos alguns conceitos-chave há 2 episódios atrás, no episódio 31, quando tratávamos lá do capítulo 21 da obra, o perispírito ou corpo espiritual. Então lá a gente já trouxe uma base que será importante para as nossas reflexões neste capítulo 23. Mas então, Leon Denis começa dizendo o seguinte: as relações seculares entre os espíritos e os homens, lembrando que aqui para Denis, como também para Kardec, no Livro dos Espíritos, por exemplo, quando eles mencionam homem, eles estão falando do ser encarnado, né, do espírito encarnado. Então, as relações entre os espíritos desencarnados e os homens, espíritos encarnados, confirmadas, explicadas pelas recentes experiências do Espiritismo, demonstram a sobrevivência do ser sob uma forma fluídica mais perfeita, ou seja, uma matéria mais sutil, né? um envoltório fluídico mais sutil, mais intangível para os nossos sentidos físicos, que é o veículo por meio do qual o espírito se expressa no mundo espiritual. Veículo que também o acompanha durante a encarnação e que serve de intermediário entre o espírito e o corpo físico propriamente dito. Esse envoltório que foi denominado por Kardec perispírito, né? Aquele que envolve o espírito e que é o seu veículo, digamos assim, o seu agente de expressão, de manifestação. Essa forma indestrutível, companheira e serva da alma, então ela acompanha a alma, o espírito, né? E o serve, ou seja, ela é um instrumento também. Como na definição lá de matéria que os espíritos nos dão, no Livro dos Espíritos, que ela é esse laço, né? E instrumento por meio do qual o espírito pode atuar, pode operar. Então ela é serva da alma, essa forma. Testemunho de suas lutas e de seus sofrimentos, participa de suas peregrinações, eleva-se e purifica-se com ela. Então essa forma, esse envoltório fluídico, ele vai acompanhando o espírito na jornada ascensional e vai naturalmente passando também por transformações à medida que o próprio espírito vai se transformando. Quanto mais elevado o espírito, vamos aprendendo, mais se depura esse veículo, mais sutil ele se torna, mais iluminado, né? Maiores são as suas capacidades perceptivas, sensoriais. Então é o que Kardec também vai nos dizer no livro A Gênese, no capítulo 14, do item 7 em diante, quando ele vai estudar conosco a natureza do perispírito. Ele vai dizer que essa natureza vai depender de 2 coisas, né? Dos fluidos do orbe em que se está, ou seja, de acordo com o orbe em que se está, eu tenho perispíritos mais ou menos densos, digamos assim, mais ou menos materializados, mas também depende essa natureza do perispírito da condição do espírito, do nível evolutivo, né? Da posição que ele ocupa na escala espírita. Quanto mais adiantado um espírito, mais depurado, mais sutil será o seu perispírito, dentro de um mesmo orbe, por exemplo. Então, se pensarmos na Terra, a Terra é um orbe em que os perispíritos, de um modo geral, são ainda muito materializados, em comparação, por exemplo, com os perispíritos dos espíritos de Júpiter, um orbe muito mais adiantado. Mas dentro da Terra mesmo, há diferença entre os perispíritos dos espíritos que aqui vivemos. Os espíritos mais adiantados que vivem na Terra, ou os que vêm à Terra a título de missão, de tarefa, eles vão recolher dos fluidos terrestres a parte mais depurada,
mais sutil, por isso o seu perispírito é um perispírito mais depurado. Ao passo que os espíritos ainda muito materializados na Terra terão um perispírito correspondente a essa sua condição, portanto, muito materializados, né? Muito presos ainda, digamos assim, às sensações vinculadas à matéria. Kardec trata disso, então, nesse capítulo 14 do livro A Gênesis, como também na questão 257 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec trata ali das sensações, né, nos espíritos, quando ele faz esse estudo sobre essa relação entre o perispírito, o nível de evolução do espírito, as sensações, as percepções que o espírito então terá por meio aí do perispírito. Então é mais ou menos isso o que Leon Denis está dizendo aqui. E mais do que isso, né? Ele vai dizer que esse perispírito ele é como que um registro, ele vai registrando as lutas do espírito, as experiências, a sua jornada, né? A sua peregrinação. Kardec também trata disso lá no livro A Gênesis, quando fala da fotografia do pensamento, como que os nossos pensamentos, as nossas emoções vão se gravando, né, em nosso perispírito, como ele vai sendo esse próprio registro, essa súmula aí do que o espírito tem feito, do que o espírito tem sentido, do que o espírito tem pensado. Então ele vai arquivando também, né, a história da jornada do ser imortal. As suas lutas, as suas dores, as suas emoções, os seus pensamentos. E aí ele prossegue, gerado nos últimos degraus da animalidade, então ele vai começar a tratar do processo de formação desse veículo sutil. O ser perispiritual sobe lentamente a escala das espécies, impregnando-se dos instintos das feras, das astúcias dos felinos e também das qualidades, das tendências generosas dos animais superiores. Até então, mais não é que um ser rudimentar, um esboço incompleto. Chegando à humanidade, começa a ter sentimentos mais elevados, o espírito irradia com mais vigor e o perispírito ilumina-se com claridades novas. De vidas em vidas, à proporção que as faculdades se dilatam, que as aspirações se depuram, que o campo dos conhecimentos se alarga, ele se enriquece com sentidos novos. Então ele vai fazer aqui, Leon Denis, uma abordagem muito interessante, né? Acompanhando o desenvolvimento do ser perispiritual, como ele chama aqui, ao longo das experiências anteriores mesmo à humanidade, como que esse envoltório ele vai sendo trabalhado, ele vai se formando, ele vai se depurando, preparando-se depois para a entrada aí, né, no reino da humanidade propriamente, e como que ainda ali ele vai ampliando as suas capacidades perceptivas, na medida em que o espírito também vai dilatando horizontes de conhecimento, vai depurando os seus sentimentos, como é que ele está intimamente associado a esse processo de desenvolvimento, né, do próprio ser, desde lá a condição de princípio inteligente, até depois também já a condição de individuação, de individualização, na condição de espírito, aí com E maiúsculo, né, em que nós temos já uma individualidade. É muito interessante acompanhar esse processo. E aqui nós vamos trazer algumas contribuições nesse sentido de André Luiz, né, como nós temos buscado fazer nesse nosso estudo do Depois da Morte, essa associação entre a obra de Leon Denis, a obra de Allan Kardec, a obra de Emmanuel e a obra de André Luiz, para ver como que o que esses espíritos, né, encarnados e desencarnados nos trouxeram, como que isso se complementa, como isso se junta aí, né, num todo que nos amplia a percepção e o entendimento. E há um capítulo, aliás, 2 capítulos muito interessantes de uma obra de André Luiz, também muito interessante, que é a obra Evolução em Dois Mundos. Os capítulos 3 e 4, nesses capítulos, André Luiz vai tratar desse processo de desenvolvimento do corpo espiritual ou do perispírito. E ele vai trazer algumas informações bem interessantes. O capítulo 3, por exemplo, se chama Evolução e Corpo Espiritual. Exatamente isso que Denis está tratando aqui, né? Ele está associando a evolução
e esse corpo espiritual, o perispírito, como que o perispírito, o corpo espiritual, ele vai sendo elaborado, ele vai sendo transformado na medida em que o ser evolui. Então, lá no item 1 desse capítulo 3, André Luiz diz assim, né, no item que chama Primórdios da Vida. Procurando fixar ideias seguras acerca do corpo espiritual, será preciso remontarmos, de algum modo, aos primórdios da vida na Terra, quando mal cessavam as convulsões telúricas, pelas quais os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, lançaram os fundamentos da vida no corpo ciclópico do planeta. Então, o que André Luiz está dizendo para nós aqui logo nesse início? Que para a gente entender mais a fundo o corpo espiritual, esse perispírito, nós precisamos remontar lá à própria origem da vida na Terra. Como a dizer que ali já se iniciava também um processo de elaboração desse veículo, né, de expressão. À época ainda não tínhamos espíritos encarnados na Terra, nós tínhamos simplesmente princípios inteligentes ali em elaboração, em desenvolvimento, mas o processo já se iniciava lá. O processo de elaboração desse envoltório, né, desse corpo espiritual, ele acompanha o próprio processo de desenvolvimento do princípio inteligente, no primeiro momento, e depois do espírito imortal, num segundo momento. Então é preciso remontar lá as próprias origens da vida, dos primórdios da vida na Terra, quando mal cessavam ainda as convulsões telúricas. É aquele processo inicial de elaboração da vida no planeta Terra, que Emmanuel também vai descrever ali no livro A Caminho da Luz, né? Nos primeiros capítulos ali. Bem, nesse capítulo ainda 3 do livro Evolução em Dois Mundos, lá no item 6, André Luiz vai dar prosseguimento, né? Ele vem, nos itens anteriores a esse item 6, ele vem falando então dos vários reinos, dos vários seres, né? Ele vem falando lá, ó, no item 2, do nascimento do reino vegetal, as algas, depois ele fala dos artrópodes, dromatérios, anfitérios, faixas inaugurais da razão. Então ele vem fazendo esse acompanhamento do próprio processo, né, da evolução, da própria evolução das formas e dos seres, desde os mais rudimentares àqueles mais desenvolvidos no planeta terrestre. Aí no item 6, chamado Elos Desconhecidos da Evolução, ele diz assim: compreendendo-se, porém, que o princípio divino aportou na Terra, emanando da esfera espiritual. Então, o que ele quer mostrar? E é esse, justamente, o intuito do título da obra, Evolução em Dois Mundos. Essa evolução dos seres e desse corpo perispiritual, desse corpo espiritual, ela se deu numa interação entre esses dois mundos, né? Entre o mundo espiritual e o mundo corporal. A partir dessa interação, nesse processo de idas e vindas dos seres, né, entre esses dois planos, foi se dando essa evolução. Por isso o subitem aqui chama também elos desconhecidos da evolução. Por quê? Porque a ciência terrena, ela encontra, digamos assim, brechas, ela encontra espaços vazios nessa cadeia, elos faltando nessa cadeia da evolução, justamente por não considerar processos que se operaram também no mundo espiritual, né? Então ele diz assim, compreendendo-se, porém, que o princípio divino aportou na Terra, emanando da esfera espiritual, ó, a interação, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina, qual a bolota de carvalho, encerrando em si a árvore veneranda, que será de futuro, não podemos circunscrever-lhe a experiência ao plano físico simplesmente considerado. Porquanto, através do nascimento e da morte da forma, o processo, né, das formas, tanto a forma física mais propriamente, o corpo, né, a forma mais densa, como essa forma física mais sutil, melhor dizendo, essa forma fluídica mais sutil, que é esse envoltório espiritual, esse corpo espiritual. Sofre constantes modificações nos dois planos em que se manifesta, razão pela qual
Variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas por representarem estágios da consciência fragmentária fora do campo carnal propriamente dito, nas regiões extrafísicas, em que essa mesma consciência incompleta prossegue elaborando seu veículo sutil. Então lá, consciência incompleta ainda, né? Nas formas anteriores mesmo à condição já de espírito, de individualidade, já se existia ali essa elaboração do veículo sutil, então classificado como protoforma humana, correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. Né? A ideia de um protótipo, né, daquilo que viria a ser a forma humana, aquilo que viria a ser esse veículo, esse instrumento fluídico de que se serve o ser humano, o espírito já propriamente. Então olha que interessante, né, esses conceitos. Como que, assim como Denis fez aqui, né, falando da evolução desse ser espiritual, impregnando-se aí na escala das espécies de valores e passando por transformações, André Luiz vai dizer as mesmas coisas aqui, com outras palavras, naturalmente, né? Mas, em essência, a ideia é a mesma. E ele prossegue ainda, André Luiz, dizendo, no item 7 desse capítulo 3, evolução no tempo. Ele diz assim, é assim que, dos organismos monocelulares aos organismos complexos, em que a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço, o ser viaja no rumo da elevada destinação que lhe foi traçada do plano superior, tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização. Olha que conceito bonito aqui. É como se em cada escala dessas que o ser passasse, ele recolhesse ali um fio de experiência. Fio esse que vai ser importante, que vai ser agregado a essa túnica, né, da sua própria exteriorização. Túnica que ele está elaborando em cada degrau da evolução, até que um dia venha a ter aquela túnica divina, né? Aquela túnica luminosa que nos é mencionada, por exemplo, na parábola das bodas lá do reino, no Evangelho de Jesus, aquela túnica sem a qual o indivíduo, o espírito, não entra na festa do rei. Então, qual é essa túnica? Ela é o resultado luminoso dos bilhões de anos de evolução em que o ser vai colhendo em cada escala dessa espiral de ascensão, ele vai colhendo um fio de experiência para tecer essa túnica de exteriorização. Né? Por enquanto ainda materializada, embora mais sutil que o corpo físico, mas que um dia será assim tão sutil, né? tão diluída, entre aspas, né? Apenas uma analogia aí, mas tão luminosa que ela já vai se fundir, digamos assim, com o próprio espírito. Então vai ser simplesmente irradiação, vai ser simplesmente luz. Então é muito bonito nós vermos, né, esses processos, entendermos melhor esses processos. Então vai tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização, segundo o molde mental que traz consigo. A gente falou muito lá no capítulo 21, no episódio 31, da relação entre perispírito e mente, como que, sendo o perispírito formado de fluidos e estando os fluidos sujeitos à ação do pensamento, que nasce aí na mente, como que a mente, como que o pensamento define, né, esse veículo, esse envoltório fluídico. Então, quanto mais luminosos, quanto mais depurados os moldes mentais, assim também será o reflexo no perispírito, que é o que Kardec trabalha lá no capítulo 14 do livro A Gênese. Fotografia do pensamento. Então, segundo o molde mental que traz consigo, dentro das leis de ação, reação e renovação em que mecaniza as próprias aquisições. Desde o estímulo nervoso, a defensiva imunológica, construindo o centro coronário no próprio cérebro, através da reflexão automática de sensações e impressões em milhões e milhões de anos. Ou seja,
o espírito vai arquivando, vai registrando, vai consolidando os automatismos, né, no seu ser como um todo, nesse próprio veículo fluídico, automatismos esses que vão estar muito relacionados ali às próprias operações do veículo físico, do corpo, nessa interação perispírito-corpo durante a encarnação. Tudo isso é processo de milhões e milhões de anos que o ser foi registrando, foi arquivando nesse envoltório fluídico, que depois será muito importante também durante a encarnação na relação com o próprio corpo físico, pelo qual, com auxílio das potências sublimes que lhe orientam a marcha, configura os demais centros energéticos do mundo íntimo, fixando-os na tessitura da própria alma. E aí ele vai dizendo, né, vai falando então já da idade da razão, quando o homem entra de fato no período do raciocínio, do discernimento. Para alcançar a idade da razão com o título de homem, de ser humano, dotado de raciocínio e discernimento, o ser, automatizado em seus impulsos na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar dos Sílix denuncia algum primor de técnica, nada menos de 1,5 bilhão de anos. 1,5 bilhão de anos para chegarmos ali, né, de elaboração, de desenvolvimento mais propriamente, né, do ser ali, para chegarmos ali a essa condição dos albores da razão, do discernimento. E mais adiante ele diz, entendendo-se que a civilização iludida floresceu há mais ou menos 200 mil anos, preparando o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos destinados a automatizar na constituição fisiopsicossomática, então envolvendo, né, a psique, a alma, né, o soma, que é o corpo, então fisiopsicossomática, essa interação perispírito, corpo, mente do espírito humano, as aquisições morais que lhe habilitarão a consciência terrestre a mais amplo degrau de ascensão à consciência cósmica. Então ele faz aqui um apanhado, né, em linhas gerais desse processo de evolução, de consolidação de automatismos, né, de propriedades, de qualidades do ser e do seu envoltório ao longo desses milhões e milhões de anos, preparando aí a condição do ser humano já mais dotado de razão, de consciência, para que aos poucos possa ir também domando os seus impulsos, trabalhando-se internamente e, nesse processo, depurando cada vez mais o seu perispírito e preparando-se cada vez mais para uma consciência cósmica, né? Para refletir a consciência cósmica. Então, muito interessante, né? Esses conceitos que André Luiz vai tratando aqui. Aí mais adiante, ainda aqui em André Luiz, no capítulo seguinte, o capítulo 4, ele vai seguir tratando desse assunto. Esse capítulo 4 agora vai tratar automatismo e corpo espiritual. Então, esse processo de fixação, né, dos automatismos, esse processo de elaboração do corpo espiritual. Antes de entrarmos aqui, só voltando, concluindo esse parágrafo com o Leon Denis, ele diz assim: como a borboleta que sai da crisálida, assim também o corpo espiritual desprende-se dos seus andrajos de carne sempre que uma encarnação termina. A alma inteira e livre retoma a posse de si mesma e considerando em seu aspecto esplêndido ou miserável o manto fluídico que a cobre, verifica seu próprio estado de adiantamento. Então ele vai fazer essa vinculação entre a condição da alma, né, do espírito, melhor dizendo, no mundo espiritual, a condição em que ele se apresenta, como se apresenta ali o seu envoltório fluídico, isso vai dizer, isso vai ser uma mensagem viva da condição mental, da condição espiritual, da condição dos sentimentos desse indivíduo, dessa criatura, segundo aquilo que ele apresenta. Se uma forma esplêndida ou se uma forma miserável, no sentido ainda de obscura, né? Se ainda marcada ali muito pelos aspectos da materialidade, né? Pelas sensações materiais, enfim. Isso vai dizer da própria condição interna do espírito, seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções.
Mas apenas para a gente não perder aquilo que Leon Denis vinha falando, né? Desse processo de desenvolvimento desse envoltório espiritual ao longo dos séculos, nesse capítulo 4 do livro Evolução em Dois Mundos, no item 5, André Luiz traz lá reflexões sobre a evolução e princípios cinéticos. E aí ele diz assim: os dias da criação, assinaladas nos livros de Moisés, equivalem a épocas imensas no tempo e no espaço. Lá aquela descrição do Gênesis, né, capítulo 1, nós estamos falando ali de períodos, épocas imensas no espaço e no tempo. Porque o corpo espiritual que modela o corpo físico e o corpo físico que representa o corpo espiritual constituem a obra de séculos numerosos. Esse perispírito que hoje temos, esse envoltório, ele é obra de séculos numerosos e está em processo ainda de desenvolvimento, né? Buscando aquela túnica lá já totalmente desmaterializada, totalmente luminosa, que nos permitirá acessar o reino, né? A condição dos espíritos puros já, em que o perispírito já se diluiu ali em luz, já se fundiu ao próprio espírito e não há muito mais esse envoltório propriamente, né? Então constituem a obra dos séculos numerosos, pacientemente elaborada em duas esferas diferentes da vida, a se retomarem no berço e no túmulo com a orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. Então olha que interessante. Com semelhante enunciado, não diligenciamos de modo algum explicar a gênese do espírito. Então ele não está falando da gênese do espírito, ele está falando da gênese do envoltório fluídico do espírito. Porque isso, por enquanto, implicaria a arrogante e pretensiosa definição do próprio Deus. Então, os próprios espíritos da codificação, espíritos superiores, disseram que no que diz respeito ao princípio das coisas, a criação do espírito, por exemplo, até eles estão ainda, digamos assim, envoltos numa nuvem de incompreensão. Não conseguem alcançar tanto assim no que diz respeito à gênese do próprio espírito. Propomos simplesmente salientar que a lei de evolução prevalece para todos os seres do universo, tanto quanto os princípios cosmocinéticos que determinam o equilíbrio dos astros são na origem os mesmos que regulam a vida orgânica na estrutura e movimento dos átomos. O veículo do espírito, além do sepulcro, no plano extrafísico ou quando reconstituído no berço, é a soma de experiências infinitamente repetidas. Daí os automatismos registrados então nesse veículo e que também interagem com o veículo físico são o resultado de experiências infinitamente repetidas, que agora em nós, na humanidade, já se tornam processos automáticos, automatizados. Por exemplo, os movimentos peristálticos do nosso corpo físico, nós não precisamos emitir uma ordem propriamente para que eles se deem. Eles já são aí processos automatizados nessa interação do corpo, o veículo físico, com o veículo perispiritual, que é esse instrumento por meio do qual o espírito governa, né, o corpo somático. Então, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Então há também uma associação com a própria luminosidade, né, do perispírito, do veículo perispiritual. Kardec vai falar disso, Denis vai falar disso aqui também. Quanto mais denso, quanto mais preso está ainda esse envoltório aos liames materiais, mais obscurecido ele estará. Quanto mais depurado, mais adiantado, mais luminoso esse veículo se apresentará também. Nele situamos a individualidade espiritual que se vale das vidas menores para afirmar-se, das vidas menores que lhe prestam serviço. Lembra a definição de Denis aqui? Companheira e serva da alma. Dela recolhendo preciosa cooperação para crescerem a seu turno, conforme os inelutáveis objetivos do progresso.
Então, muito interessante, né, esse aspecto. E mais adiante, nesse mesmo capítulo, no item 7, Trabalho da Inteligência, ele conclui esse capítulo dizendo assim: examinando, pois, o fenômeno da reflexão sistemática, gerando o automatismo que assinala a inteligência de todas as ações espontâneas do corpo espiritual, reconhecemos sem dificuldade que a marcha do princípio inteligente para o reino humano e que a viagem da consciência humana para o reino angélico simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus que, por força da lei divina, deve merecer com o trabalho de si mesma a auréola da imortalidade em pleno céu. Então, o trabalho da criatura elaborando esse veículo de expressão e as próprias percepções desse veículo de expressão. Né? É o que Kardec vai dizer lá no Livro dos Espíritos, na questão 257. Né? Esse papel do espírito, sobretudo quando já entra aí no reino hominal, né? Quando ele já tem de fato aí a consciência de si, quando ele opera por si, antes a própria lei vinha conduzindo esse processo de elaboração nos reinos anteriores. Mas, quando o espírito já toma consciência de si, ele passa a ser esse responsável por construir-se, por avançar, por depurar esse veículo e ampliar as suas possibilidades de percepção e tudo mais. Né? Lá na questão 257, no penúltimo parágrafo da questão 257 do Livro dos Espíritos, Kardec diz assim, né? O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na Terra e tal. Mais adiante ele diz assim: vimos que o seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Então, os sofrimentos, por exemplo, do espírito no mundo espiritual, estão muito relacionados a esses sofrimentos mais, digamos assim, sensoriais, aos vínculos que ainda o prendem à matéria. Quanto mais livre estiver da influência desta, ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, tem por conseguinte a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Dome as suas paixões animais, não alimente o ódio, nem a inveja, nem o ciúme, nem o orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos, pratique o bem, não ligue às coisas deste mundo a importância que não merecem. E então, embora revestido de invólucro corporal, mesmo durante a encarnação, né, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá a influência. E um pouco antes ele diz acerca desse processo de evolução, né? A alma ou o espírito tem, pois, em si mesmo a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se vão desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. E como se eteriza esse invólucro semimaterial? Como Kardec disse aqui, pelo esforço do ser, da alma, por vencer as suas mais paixões, domar os seus instintos, desenvolver, cultivar bons sentimentos, ele vai ganhando, então, essa condição de um veículo, né, mais propício, um veículo que o permita ampliar as suas percepções, as suas sensações, enfim, amplia os seus horizontes. Então, muito interessante esse conceito de evolução, de desenvolvimento do corpo espiritual ao longo dessa infinita escala ascensional a que todos estamos sujeitos, em que todos estamos inseridos. Emmanuel também vai tratar desse assunto. Ele tem um capítulo no seu livro Emmanuel, capítulo 24, em que ele vai tratar desse corpo espiritual, né? E lá na última parte desse capítulo, no item 9, intitulado A Evolução Infinita, ele faz uma pergunta, ele diz assim: como tem se operado a evolução do corpo espiritual? E ele mesmo responde: remontai ao caos telúrico do vosso globo nas épocas primárias. Mesma coisa que André Luiz disse lá no capítulo 3 da Evolução em Dois Mundos. Ou seja, para entendermos esse processo, é preciso remontar lá às primeiras formas na Terra.
cessadas as perturbações geológicas, estabelecido o repouso em algumas grandes extensões de matéria resfriada, eis que entre as forças cósmicas associadas aparece o primeiro rudimento de vida organizada, o protoplasma. Eis que os séculos se escoam, eis as amebas, os ófitos, os seres monstruosos das profundidades submarinas. Recapitulemos os milênios passados e acharemos a nossa própria história. Lembra o que Denis disse aqui? Né? Testemunhe de suas lutas e de seus sofrimentos, participa de suas peregrinações, eleva-se e purifica-se com ela, com a alma. Então acharemos a nossa própria história. A individualidade, o nosso ego, constitui o nosso maior triunfo, ou seja, a conquista da individualidade, o ser, espírito. Né? E chegados ao raciocínio e ao sentimento da humanidade, através de vidas inumeráveis, teremos atingido o zênite da nossa evolução anímica? Ele pergunta. Não. Então, embora o ego e a individualidade tenha sido uma grande conquista nesse processo multimilenar, agora nós estamos buscando a sublimação, né? Buscando esse eu divino que nos cabe desenvolver, buscando os reinos acima, a angelitude, a condição de espíritos puros. Se nos achamos acima dos nossos semelhantes inferiores, os irracionais, acima de nós se encontram os seres superiores da espiritualidade que se hierarquizam ao infinito e cuja perfeição nos compete alcançar. Então é nesse processo de evolução e elaboração que todos estamos inseridos, enquanto espíritos, e nos acompanhando nessa jornada o nosso veículo perispiritual. Prosseguindo aqui, Leon Denis diz, né, como o carvalho que guarda em si os sinais de seus desenvolvimentos anuais, assim também o perispírito conserva, sob suas aparências presentes, os vestígios das vidas anteriores, dos estados sucessivamente percorridos. É o que André nos disse lá no capítulo 4, né? Esses automatismos que vão fixando-se em nós, no nosso corpo perispiritual, em nosso ser, que se manifesta no nosso próprio corpo físico, isso tudo é o resultado desses milhares, desses milhões de anos de evolução que estão ali registrados, né? Como numa árvore você tem aqueles círculos, né? Ali no carvalho, né? Que demonstram todos os períodos, as estações que ele já viveu, assim também em nós estão registrados ou registradas todas essas experiências. Esses vestígios repousam em nós muitas vezes esquecidos, porém desde que a alma os evoca, desperta sua recordação, eles reaparecem com outras tantas testemunhas balizando o caminho longa e penosamente percorrido. A nossa história está em nós, o nosso passado está registrado em nós. Desde ali da embriogênese, quando a gente vê o próprio processo repetindo aquilo que ocorre nos outros reinos. O porquê dessa repetição, dessa recapitulação? Justamente porque o espírito humano, aqueles que hoje estagiamos na humanidade, um dia, não na condição de espíritos, mas ali no processo de elaboração do princípio inteligente e dessa forma que o envolve, ali estagiamos nessas escalas e trazemos esses registros. É algo muito bonito também, que está registrado ali no livro No Mundo Maior, nos capítulos 3 e 4, quando Calderaro e André Luiz conversam sobre o próprio desenvolvimento do cérebro, por exemplo, do sistema nervoso, e Calderaro vai fazer essa recapitulação, falando das diversas formas, de revestimento pelas quais o ser passou em processo de elaboração, formando aí esse cérebro como veículo de expressão da mente, como instrumento de expressão da mente. E como que milênios e milênios se dobraram sobre nós até que viéssemos a ter esse sistema nervoso que hoje, por exemplo, temos, o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, os processos automáticos do sistema nervoso. Nós temos sistema nervoso parasimpático, simpático, enfim, tudo isso foi sendo desenvolvido e é por meio desse ferramental que o perispírito, ou melhor, a mente, tendo o perispírito, o veículo fluídico como intermediário, pode operar no corpo, permitindo-nos aquilo que hoje fazemos na matéria,
permitindo essa capacidade criativa que o ser humano tem, essa capacidade de expressão que o ser humano tem, de cocriação que o ser humano tem aqui na matéria mesmo, fora da matéria, enfim. É muito bonito percebermos a grandiosidade da lei divina, quando a gente olha para o próprio corpo físico, né? Quantos processos não se operam aqui em nós de maneira automática, sem que a gente precise pensar. O André Luiz citou lá o sistema imunológico, né? Quando entra algo em nosso corpo que possa prejudicá-lo, nós não precisamos nós sequer tomamos consciência disso muitas vezes. O corpo já está agindo, já está operando ali no automatismo dessas vidas menores que nos servem, como diz André Luiz, já está ali operando para proteger a nossa existência física, recurso de crescimento para o espírito imortal. Né? As cadeias, por exemplo, né? O efeito em cadeia, em dominó, que se opera quando nós temos um corte no corpo. Quantas proteínas não são ativadas, quantos processos em cadeia automaticamente não se operam para fechar essa ferida, protegendo o nosso corpo. Tudo isso é resultado dessa imensa jornada que está registrada em nós. Então isso vai nos trazendo, digamos assim, uma sensação de reverência para a obra divina e também de responsabilidade para com o nosso corpo, né? De valorização da existência física, para que a gente possa, de fato, avançar para outros horizontes, depurando o nosso perispírito e crescendo enquanto espíritos. Prossegue ele: os espíritos atrasados têm envoltórios impregnados de fluidos materiais. Sentem ainda depois da morte as impressões e as necessidades da vida terrestre. A fome, o frio e a dor subsistem entre aqueles que são mais grosseiros. Seu organismo fluídico, obscurecido pelas paixões, só pode vibrar fracamente e, portanto, suas percepções são mais restritas. Nada sabem da vida do espaço. Em si e ao seu redor, tudo são trevas. Então, mais uma vez, Kardec vai tratar disso lá na questão 257 do Livro dos Espíritos, né? Como que as percepções estão limitadas nos espíritos ainda muito materializados e como elas se ampliam nos espíritos mais adiantados. Aliás, há uma síntese muito interessante do espírito Lamennais, na Revista Espírita de junho de 1861, um artigo chamado Sobre o Perispírito. Em determinado momento do artigo, é bem curtinho o artigo, mas ele diz assim: esse fluido, está falando do perispírito, é a perfectibilidade dos sentidos e a extensão da visão e das ideias. Refiro-me aqui aos espíritos elevados. Então, esse fluido ele é perfectível, ele é a perfectibilidade dos sentidos e da extensão da visão e das ideias. Então, quanto mais o espírito avançou na senda da perfectibilidade, mais também os seus sentidos, a extensão da sua visão, da sua percepção, das suas ideias, também avançou. Isso nos espíritos adiantados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres são ainda completamente inerentes a eles. Assim, como vedes, são matéria, daí os sofrimentos da fome, do frio, sofrimentos que não podem alcançar os espíritos superiores, considerando-se que os fluidos terrestres são depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Então, se o pensamento é depurado, os fluidos que ele atrai, né? Se o molde mental é luminoso, é depurado, os fluidos que ele atrai têm a mesma natureza, o que não acontece com os espíritos ainda muito materializados. Por isso, essas sensações ainda muito similares, ainda muito vinculadas às sensações materiais. Então, Kardec faz um estudo muito interessante disso, lá na questão 257. Leiam depois, né? Fica aí como sugestão, porque ele trabalha isso com maiores pormenores, digamos assim. Mas é o que Denis está dizendo aqui, né? Então, os espíritos atrasados têm esse envoltório ainda muito materializado. Se a gente vai lá para o item 9, perdão, para o item 10, não, item 9 mesmo, do livro A Gênese, capítulo 14, Kardec vai dizer: a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito.
Alguns há, ele está falando dos espíritos inferiores, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio, ou seja, no mundo espiritual, eles permanecem nesses domínios, né, mais próximos aqui da materialidade, não conseguem subir a esferas, né, superiores, a esferas mais depuradas. Nessa categoria, incluem ou se deve incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos. Esses espíritos, cujo número é avultado num planeta como a Terra, o número desses espíritos nessa condição é grande, permanecem na superfície da Terra, né? Como os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Outros, um pouco mais desmaterializados, não são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Então, eles ficam nessas regiões próximas à própria crosta, né? Regiões terrestres, é isso que Kardec vai chamar aqui. E mais adiante, no item 10, Kardec prossegue dizendo: conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encontra. O espírito produz aí, sempre por comparação e não por assimilação, o efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Mais adiante, o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio. Os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior, têm um perispírito menos grosseiro do que os habitantes, né, daquele próprio mundo. Então, essa é a ideia. E, naturalmente, né, segundo essa condição do perispírito, terá-se aí a condição das percepções que dizem respeito a esse espírito, né? Se um perispírito ainda é muito grosseiro, isso vai limitar a abrangência das percepções do espírito. Que é o que Leon Denis prossegue dizendo, né? Aí, no caso contrário do espírito já muito depurado. A alma pura, livre das atrações bestiais, conforma um perispírito semelhante a si próprio, que a gente acabou de ler. Quanto mais sutil for esse perispírito, tanto maior força expenderá, tanto mais se dilatarão as suas percepções. Participa de meios de existência de que apenas podemos fazer uma ideia. É aquilo que André Luiz ouve lá do Benfeitor, no livro Obreiros da Vida Eterna, quando eles estão falando do caso de Asclépios, que precisou ali, né, de um processo de materialização no mundo espiritual em nosso lar para se manifestar. Tal o nível de desmaterialização do seu perispírito. E aí André fica muito impressionado e no diálogo com o Benfeitor esclarece para ele, olha, é que esses indivíduos, como Asclépios, vivem em esferas da Terra ainda, em que a forma como nós a concebemos não existe mais. Então, eles participam de meios de existência de que podemos apenas fazer ideia, é o que Denis está dizendo aqui. Né? Inebriam-se esses espíritos de gozos da vida superior, das magníficas harmonias do infinito. Quando Kardec vai tratar no capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno, né? Da primeira parte do céu, ele vai falar disso, como que a felicidade que representa esse céu, né? Que não é um lugar, mas sim um estado de espírito, dois espíritos no mesmo lugar, por exemplo, no mundo espiritual, podem estar com percepções completamente diferentes, segundo a condição de depuração em que eles têm. Né? Dois espíritos numa mesma esfera ali, no mundo espiritual, um pode estar sentindo, né, o infinito, tendo percepções grandiosas sobre a magnificência da obra divina, enquanto que o outro está ali restrito nas suas sombras. É a condição, por exemplo, dos espíritos superiores que vão amparar os espíritos em sofrimento no mundo, nas regiões terrestres, ou seja, naquelas regiões mais próximas à Terra. Aqueles espíritos que ali estão conservam em si o céu, né? E têm uma percepção muito mais abrangente do que se processa, enquanto que os espíritos que vão ser auxiliados estão ali, não conseguem sequer perceber esses outros espíritos que os envolvem,
quanto mais essa presença divina ou as belezas da criação divina, né? Porque é como se vivessem dentro das suas próprias criações mentais, restritos a essas criações mentais. Aliás, há um texto de Emmanuel muito interessante, no livro Roteiro, capítulo 7, em que ele trata disso, né? A mensagem se chama No Aprimoramento, e ele fala desse aprimoramento do corpo espiritual. E ele diz assim em determinado momento: encasulada no círculo vibratório das criações que lhe dizem respeito, a alma sofre naturais inibições ante a paisagem da vida gloriosa. Então o universo é a vida gloriosa. A vida gloriosa que o Pai semeou no universo afora está em toda parte. O que nos impede de acessar isso? Né? Esse casulo que nós criamos das nossas criações inferiores, das nossas criações sombrias. Não possui ainda órgão de percepção para sintonizar-se com os espetáculos deslumbrantes da imensidade, encarcerada qual se encontra entre as paredes estranhas das concepções obscuras e estreitas em que se agita. Então é o molde mental que nós exteriorizamos. É o pensamento modificando os fluidos ao nosso redor e o nosso próprio perispírito, limitando as nossas percepções, como Kardec diz lá no livro A Gênese, capítulo 14. Como a lâmpada vive no seio das próprias irradiações, olha que interessante esse exemplo, né? De acordo com a potência da lâmpada, eu tenho o halo, né, que ela cria. Uma velinha vai criar um halo bem estreito. Agora, uma lâmpada vai criar um halo maior. Segundo a luz que o Espírito acendeu em si, é a luz que ele vê por fora, né? É o raio do que ele consegue perceber por fora. Então, como a lâmpada vive no seio das próprias irradiações, emitindo luz, que é também matéria sutil, a alma permanece no seio no seio das criações que lhe são peculiares, prendendo-se à paisagem em que prevaleçam as forças e desejos que lhe são afins, porque o pensamento é também substância rarefeita, matéria dentro de expressões inabordáveis até agora pelas investigações terrestres. Inabordáveis. Mas nós vivemos dentro do universo das nossas criações mentais, das imagens fluídicas, sombrias ou luminosas que criamos, das percepções que abrimos para o nosso perispírito, para o nosso veículo fluídico, de acordo com as emoções, os sentimentos, os pensamentos que cada um de nós possui. É o que Emmanuel também trabalha no capítulo 1 do livro Pensamento e Vida. Então, muito interessante, né? Esses conceitos aqui e como que tudo vai casando, né? André Luiz, Emmanuel, Kardec, Denis, as coisas vão se complementando e os horizontes vão abrindo, né? Para que a gente entenda melhor conceitos complexos, né? Processos complexos como esse de desenvolvimento do nosso veículo perispiritual. E aí, Denis, né, encaminhando-se para a conclusão, ele diz: tal é a tarefa e a recompensa do espírito humano. Lembra lá o que nós dissemos, né? A fala de Kardec na questão 257. O esforço da criatura está nas mãos dela, está, digamos, ao seu alcance, desenvolver, depurar esse veículo e ampliar a sua capacidade de comunhão com a glória divina, com as belezas infinitas da criação. Essa é a tarefa e, ao mesmo tempo, a recompensa. O espírito artífice da sua imortalidade, da sua glória, como diz também o Espírito de Verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por seus longos trabalhos, ele deve criar para si novos sentidos, de uma delicadeza e de uma força sem limites. A túnica, ele deve tecer a túnica do reino, que nos permite acessar o reino, como lá na parábola. Domar as paixões brutais, transformar esse espesso invólucro numa forma diáfana, resplandecente de luz. Eis a obra destinada a todos em geral, e em que todos necessitam prosseguir através de degraus inumeráveis na perspectiva maravilhosa que os mundos oferecem. Eis a jornada em que todos estamos inseridos, né? Revestindo aos poucos esse nosso envoltório de luz, né?
tornando-o cada vez mais sutil e com isso abrindo a nossa percepção para as luzes, para as belezas, para as perfeições do infinito. E é interessante notarmos que, de certo modo, esses conceitos já eram trabalhados lá há 2000 anos atrás pelo apóstolo Paulo, quando trata desse conceito de corpo espiritual, né, diferente do corpo físico carnal, na sua primeira carta aos Coríntios, por exemplo, capítulo 15. O próprio Kardec vai fazer menção a isso num artigo muito interessante na Revista Espírita de dezembro de 1863, chamado São Paulo, Precursor do Espiritismo, uma mensagem do espírito François-Nicolas Madeleine, em que ele traz alguns conceitos que o Espiritismo apresenta que já estavam em Paulo, com outros nomes e tudo mais, mas os mesmos conceitos, as mesmas ideias. E Kardec complementa com esse trecho, né, da carta aos Coríntios, em que Paulo fala do corpo espiritual, principalmente do versículo 40 em diante, em que Paulo diz assim, né? E há corpos celestes ou espirituais e há corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. A gente pode até pensar em termos de corpos espirituais, há aqueles que já estão mais depurados, os celestes, e há aqueles ainda muito materializados, os terrestres. E a diferença de glória entre eles, o que ele quer dizer com isso? A diferença de percepção, de luminosidade, né? de sutileza entre eles. E ele usa um exemplo interessante. Ele diz assim, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Então ele está falando dos níveis de luminosidade. Então, um Cristo é um sol, né? O seu envoltório fluídico já está totalmente, digamos assim, desmaterializado, já praticamente não há, né, nenhum envoltório, há espírito somente. Né? Já se fundiu ali, é só uma irradiação luminosa. E aí você tem a glória da lua, que já é uma luminosidade menor, das estrelas, entre as estrelas varia. Então ele está falando das gradações, das diferentes condições em que se manifesta esse corpo espiritual. Então, olha que conceito, né, que o apóstolo Paulo já trabalhava naquele tempo. Né? Mais adiante, ele diz assim, né, no versículo 42, né? Semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Então, o corpo físico é corrompível, né? Corruptível, melhor dizendo, né? Ele se deteriora. Agora, o perispírito, o corpo espiritual é incorrupção. Ele vai transformando-se, mas ele não se destrói. Ele não está sujeito à destruição como a matéria física que nós podemos tocar aqui, né? Semeia-se corpo natural, corpo físico, né? Ressuscitará corpo espiritual. Paulo deixa claro aqui. A ressurreição é em espírito, corpo perispiritual, corpo espiritual, não corpo físico. Porque ele vai dizer aqui mais adiante no versículo 50, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Né? O espírito que vai alcançar esse reino, essa condição de espírito puro, nele não vai ter mais nenhum elemento material que está sujeito à corrupção, né, à transitoriedade. O espírito puro é aquele que não está mais sujeito à transitoriedade da matéria. Por isso a carne e o sangue não podem herdar o reino. Nada que diz respeito à materialidade. A corrupção não pode herdar a incorrupção. Kardec vai falar justamente disso, vai usar esse versículo para falar lá da ressurreição no artigo que mencionamos na Revista Espírita. E ele vai dizendo mais adiante, né? Nesse processo nosso de evolução, o que no versículo 53, convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Quanto mais o espírito progride, mais vai se reconhecendo como espírito, né? Menos vai se vinculando à materialidade. Portanto, o que é corruptível vai se revestindo de incorruptibilidade e o que era mortal vai se revestindo de imortalidade. Porque uma vez que o espírito toma consciência que ele jamais morre, o corpo é que morre, ele vai se tornando de fato, ou vai sentindo-se de fato imortal.
Por isso Jesus diz assim, lá em João 11, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas aquele que vive em mim, nunca mais morrerá. Então, quando o Espírito, nesse transcurso dos séculos, vai se revestindo de incorruptibilidade, ou seja, valorizando mais os valores imperecíveis do Espírito do que os valores perecíveis da matéria, e quando ele vai se reconhecendo mais como Espírito e não como corpo, como personalidade, então ele vai passando de fato a viver em Cristo. E para ele a morte, então, deixa de existir. Quem vive em mim nunca mais morrerá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora, quem vive em mim, nunca mais morrerá. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, o versículo 54, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Ou seja, a morte não será ou não terá para nós nenhuma feição mais de temor, não trará para nós nenhum medo, nenhuma dificuldade, porque o Espírito que já se reconhece como tal e vive como tal, que já se revestiu de incorruptibilidade, a morte para ele foi tragada na vitória. Não há mais morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Prossegue aqui Paulo. Então, veja esses conceitos, né, que uma vez que a gente consegue vencer o véu da letra e alcançar o espírito, as ideias, Paulo já trabalhava esses conceitos de desenvolvimento perispiritual, né, de depuração do corpo espiritual lá atrás, há 2000 anos, desse capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios. Então ficam aí as nossas reflexões, né, juntamente com Denis, acerca dessa evolução perispiritual, do nosso corpo espiritual. E nós retornamos no próximo episódio, aí já com o capítulo 24, consequências filosóficas e morais dessa interação, né, com o mundo invisível. Ficamos por aqui hoje. Um grande abraço para todos, boas reflexões, bons estudos para todos. Sigamos trocando ideias. O pessoal que tiver dúvida aí vai compartilhando, a gente vai tentando interagir, trazendo, né, talvez para os próximos episódios as respostas, mas vamos seguindo juntos nesse aprendizado em relação à ciência do infinito, que é o Espiritismo para nós. Um grande abraço para todos e até o próximo episódio.